Olá, meus irmãos e amigos, nós vamos agora então dar início ao curso a respeito da revelação de Jesus Cristo, os tempos proféticos do fim que Deus profetizou desde a antiguidade através dos seus servos, os profetas. E nós vamos nessa primeira aula estar falando a respeito do início do fim. E quando nós pensamos no livro do Apocalipse, as pessoas querem entender e cada vez mais estão curiosas diante dos acontecimentos que estamos presenciando no mundo. As pessoas querem entender o Apocalipse, mas o Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo do fim da história, ela tem um começo. Toda a história tem um começo, tem um meio e tem um fim. E por isso, para nós entendermos o que vai acontecer nesses últimos capítulos da história da humanidade, antes da vinda de Cristo, para reinar aqui sobre todas as nações, precisamos voltar desde lá do princípio. Então nós vamos falar a respeito do início, do fim. E essa história, então, começou no livro do Gênesis. E eu vou estar trazendo alguns textos bíblicos, falando a respeito um pouco dessa história de maneira resumida, para que a gente possa entender alguns fatos que depois vão ser base para o nosso entendimento profético a respeito do tempo do fim ou do livro do Apocalipse. E a história começa não somente lá na criação de Gênesis 1, Gênesis 2, a criação do homem, mas eu quero me ater à palavra que Deus deu a Abraão em Gênesis 12. Gênesis 12, versículo 3, ele fala assim para Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então essa palavra profética entra o propósito de Deus para todas as nações, de que cada uma das nossas famílias seja abençoada por Ele. Então, se Deus tem esse propósito, nós temos que pensar que o propósito de um adversário, chamado Diabo Satanás, é, ao contrário disso, destruir ou amaldiçoar todas as famílias da terra. E quando Deus fez essa proposta para Abraão, de através dele, da sua descendência, abençoar todas as famílias da terra, o adversário, o diabo, esteve então criando exatamente uma resistência, uma oposição para que as famílias não fossem abençoadas, para que o reino de Deus não fosse estabelecido sobre todas as nações e todas as famílias pudessem ser obedientes e salvas e participando dessa manifestação da presença de Deus entre os homens. E é por isso que, na própria família de Abraão, o inimigo teve trazendo uma adversidade para impedir que a própria família de Abraão fosse abençoada, de maneira que a sua esposa, Sarai, era uma mulher estéril. Esta esterilidade, como qualquer outra esterilidade, não procede de Deus. Deus criou para nós sermos frutíferos, como ele deu a ordem desde Gênesis para Adão e para Eva, para se multiplicarem e encherem toda a terra. Entretanto, quando Deus faz uma proposta a Abraão para que ele abençoasse todas as famílias da terra através da sua descendência, e a sua descendência é trazer a manifestação de Cristo, Jesus vindo como Deus encarnado para habitar entre nós e trazer o caminho da salvação e ser o próprio caminho da salvação, então o propósito do adversário foi exatamente impedir que a vinda de Cristo acontecesse e todas as famílias da terra pudessem ser abençoadas pela salvação em Jesus Cristo. De maneira que então Sara foi estéril. E Gênesis capítulo 16 fala a respeito disso, que Sarai era estéril. E aí então, como ela não dava luz a Abraão e a promessa poderia não se cumprir, então esta mulher ofereceu a sua serva Agar para Abraão ter filho com ela. E aí exatamente foi o que aconteceu. Abraão a tomou por mulher e teve um filho da escrava, um homem chamado Ismael. E este homem Ismael cresceu e depois começou então a reivindicar a primogenitura ou exatamente a herança do seu pai. De maneira que então a Sara ficou indignada com isso, né? E ela, que estava esquecida, recebeu também a promessa de Deus em Gênesis 17, que uma descendência viria do seu ventre, estéril, e ela seria curada. Então, o inimigo trouxe a esterilidade e Deus trouxe a cura, e através do ventre de Sara nasceu Isaque. E o filho da escrava, Ismael, começou a caçoar e perseguir o filho da promessa. E assim acontece, então, nesse propósito do inimigo de causar destruição. Não somente causou esterilidade, mas também causou a contenda entre os irmãos, entre Ismael e Isaque. De maneira que, então, a Sara, indignada, fala para o seu marido, fala assim, olha, lança fora essa escrava com seu filho, porque ele não será herdeiro com meu filho. Então essa história ali conta
em Gênesis capítulo 21. E então é um propósito que Sara estabeleceu, exatamente que queria que somente o seu filho fosse herdeiro, como era o herdeiro da promessa, sim. E aí então este homem foi lançado fora, né, com a escrava. Em Gênesis capítulo número 21, os versículos de 9 a 23, diz dessa forma, né? Viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual tinha dado a Abraão, zombava do seu filho. E disse a Abraão: ponha fora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não será herdeiro com meu filho Isaque. Pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho dessa escrava eu farei uma nação, porquanto ele é a tua descendência. Mas este filho Ismael, que era o primogênito de Abraão, desde aquele momento causou uma perseguição e um ódio, exatamente querendo ser o herdeiro das suas promessas. E os descendentes de Ismael são povos e nações árabes, 12 príncipes árabes que foram gerados da descendência de Abraão através de Ismael. E até os dias de hoje, exatamente é isso que está acontecendo. Há uma contenda entre os ismaelitas e os descendentes de Abraão por Isaque e depois por seu filho Jacó. Então, esta gênese da guerra, do conflito que existe no Oriente Médio até os dias de hoje, como nós vamos falar a respeito do pacto abraâmico, exatamente a aliança entre os filhos de Abraão pelo direito e pela herança da terra, para que eles possam ser herdeiros e possam trazer o reino de Deus aqui na terra. E Deus prometeu que a descendência seria por Isaque. E Isaque, filho da promessa dada a Abraão e a Sara, ele cresceu e ele se casou também e ele amou uma mulher que era também estéril. E diz em Gênesis 25, 19 a 23, que ele amou essa mulher e teve que orar por ela para que a esterilidade dela fosse quebrada. E Deus abriu a madre de Rebeca e ela gerou gêmeos, Esaú e Jacó, que também, desde o ventre materno, brigavam entre si. E depois, quando adultos, versículos 24 até o versículo 34, fala exatamente que eles tiveram contendas e o Jacó, o irmão mais novo, fez uma negociação para pegar o direito de primogenitura que era de Esaú. E Esaú desprezou o direito de primogenitura que seria dado a ele por direito de nascimento, de ser o primogênito. Então, o que acontece aqui da mesma forma? Deus tinha um propósito de abençoar todas as famílias da terra e há uma contenda entre os irmãos desde o ventre materno. Sara estéril, Rebeca estéril. E quando Deus cura esta esterilidade, na primeira geração Ismael se levanta contra Isaque, na segunda geração Esaú se levanta contra Jacó, por Jacó ter pego o direito da sua primogenitura. Então, são acontecimentos que tiveram, inclusive também havia uma preferência, Isaque amava mais o Esaú, que era um valente caçador, e a Rebeca amava mais a Jacó. Então, uma divisão dentro de casa, de maneira que houve um propósito das trevas de impedir que todas as famílias fossem abençoadas e dessa forma também destruir a família que traria a herança sobre todas as nações da terra. Em Gênesis capítulo número 27, já quando Isaque já estava na sua velhice, então ele vai abençoar o primogênito, mas aí há uma artimanha da esposa para que o filho mais novo, Jacó, que recebesse aquela herança no lugar do mais velho, que era o filho a quem ela amava. E então há esta situação descrita em Gênesis capítulo número 27, e exatamente quando o mais velho, Esaú, descobre que o pai já tinha abençoado e dado a herança para o irmão mais novo, Jacó, diz a palavra lá em Gênesis 27, versículo 41, da seguinte maneira: e Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: estão chegando os dias de luto do meu pai, e eu matarei ao meu irmão Jacó. Este ódio de morte foi estabelecido exatamente para tentar bloquear o propósito e o chamado de Deus, através da descendência de Abraão, Isaque e Jacó,
pudesse vir o herdeiro de todas as coisas, o herdeiro das nações, o Rei e Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, para abençoar todas as famílias da terra. E assim, o que acontece quando há este ódio entre os irmãos, entre Esaú e Jacó, sabendo os pais que Esaú queria matar o irmão mais novo, então eles encaminham esse Jacó para uma terra distante, para a terra dos familiares de Rebeca, para a casa de Labão. E quando Esaú, no capítulo 28 do Gênesis, fica sabendo que a bênção foi confirmada por Isaque para o irmão Jacó, e sabendo que ele tinha obedecido e então foi procurar casamento entre a parentela de Rebeca, entre a família de Labão, então a palavra descreve, Gênesis 28, versículo 6, da seguinte maneira: vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher dali para si, e que abençoando lhe ordenara dizendo: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã-Arã, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos do seu pai Isaque, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das mulheres que ele já tinha, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmão de Nebaiote. O que nós vemos aqui é que o ódio da primeira geração, Ismael contra Isaque, foi multiplicado quando Esaú fez um desafio ao seu pai e a bênção que estava proferida sobre o seu irmão Jacó, e então ele vai até a casa do seu tio e junta com uma mulher, se casa com uma mulher descendente de Ismael, e ali então outras nações, a partir dessa descendência, são formadas outras nações, também com o ódio dos ismaelitas ou dos filhos de Esaú contra o povo de Israel. É essa situação que aconteceu, e eles multiplicaram este ódio que perduram até o dia de hoje, as animosidades, as adversidades, as contendas pela herança do Abraão. E por isso que a gente estava falando a respeito deste tempo, estar se falando a respeito de um pacto abraâmico, desta aliança nessas gerações de Ismael contra Isaque, de Esaú contra Jacó. Algo que desde o Gênesis há um conflito, uma oposição, uma resistência, uma luta pela terra, uma luta pela herança do patriarca Abraão, e este conflito não está resolvido, mas ele faz parte do cumprimento profético para os últimos dias. E uma coisa muito interessante que eu quero dar desfecho nesse assunto é que Jacó foi para Padã-Arã, foi para a casa do seu tio, e ali, quando ele chega lá, ele se apaixona pela filha de Labão, chamada Raquel. E ele resolve trabalhar para o seu tio, para pagar o dote do casamento, durante 7 anos trabalhando de graça para o seu tio, e até casar-se com ela. E aconteceu que quando seguiram-se as festas de casamento, ele descobriu que o seu tio e sogro o enganou e deu a irmã mais velha, a Lia, para casar com ele. E ali, então, ele descobrindo esse fato, no dia seguinte, que ele tinha tido as núpcias com a mulher errada, né, ele recebe uma nova proposta de trabalhar mais 7 anos por amor a Raquel. E aí, então, ele fica com essas 2 esposas e ele tem que lidar com essas situações. Em Gênesis, capítulo número 29, versículos 28 a 31, ele tem essa proposta e propósito de casar com Raquel, e depois recebe a Lia, e a Lia era uma mulher que era fértil e deu 4 filhos para Jacó, enquanto a mulher amada Raquel era também uma mulher estéril. 3 gerações de esterilidade tentando impedir o propósito de Deus de abençoar todas as famílias da terra. As 2 esposas e irmãs, né, Lia e Raquel, conflito entre elas e disputando dar herança, dar filhos para Jacó. E ali então, a Lia tem os 4 primeiros filhos, Rúben, Simeão, Levi e Judá, e aí a Raquel, estéril, resolve então dar a sua serva Bila para que fosse esposa, né, para que desse à luz em nome dela
para o seu marido Jacó. E aí vem os filhos Dan e Naphtali. E aí, da mesma forma, a Lia, que tinha fechado a sua madre, também entrega a sua escrava, chamada Zilpa, e dá para Jacó, como esposa também. E aí vem novos filhos, Gade e Aser. E depois, a Lia volta a conceber e recebe Isacar, Zebulon. Né? E, finalmente, a esposa amada, Deus dá graça e ela concede a luz, e então dá o primeiro filho a Jacó, um homem chamado José, e mais tarde também a Benjamim. E assim, Jacó recebe 12 filhos para criar esta nação, e são as 12 tribos de Israel e a nação de Israel que foi constituída. E aí então, depois de todo esse processo, Jacó enriquece ao pastorear os rebanhos do seu sogro, e por 10 vezes o sogro muda o salário dele, tá? Quando ele começa a trabalhar pela sua própria casa. Mas, de qualquer forma, a bênção de Deus estava sobre Jacó e ele se torna riquíssimo. E aí, então, o que acontece é que Deus levanta o propósito de Jacó voltar para a sua própria terra e se reconciliar com o seu irmão Esaú. Então, em Gênesis 31, Deus falou desta forma para Jacó, para que ele voltasse para a casa do seu pai, para a sua terra, e ali trouxesse uma reconciliação. Desta forma, com esse propósito, lá em Gênesis 31, versículo 3, Deus chama Jacó e manda ele voltar para a sua própria terra, e quando ele volta, ele tem medo do seu irmão Esaú, porque quando ele saiu 20 anos antes, o irmão tinha jurado ele de morte, porque tinha roubado a herança da primogenitura. E quando ele tem que voltar para a sua própria terra, ele faz então presentes, ofertas de presentes para fazer esta reconciliação com seu irmão Esaú. Tá? Da mesma forma, Jacó, que é o patriarca da nação de Israel, com as suas 12 tribos, com seus 12 filhos que se tornaram 12 tribos, Jacó, ou Israel, ficou muitos dias afastado da sua própria terra, teve que fugir por ódio do seu irmão, e a nação de Israel, o povo judeu, ficou disperso, especificamente desde o ano 70, quando Jerusalém foi destruída, e ficou disperso durante 19 séculos, até que, em 1948, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, o Estado de Israel volta a existir e o povo de Israel, os filhos de Jacó, voltam para a sua própria terra. Mas quem morava lá nessa terra? Os descendentes de Ismael e os descendentes de Esaú. E por isso, desde 14 de maio de 1948, quando voltou a existir o Estado de Israel, há uma guerra entre as nações árabes contra a nação de Israel, exatamente pelo direito da primogenitura, exatamente pelo direito da herança do patriarca Abraão. Um ódio que foi suscitado desde lá do princípio entre Ismael contra o seu irmão Isaque, desde Esaú contra o seu irmão Jacó, desde o ventre materno. Uma guerra milenar que está acontecendo no Oriente Médio nos dias atuais. Um ódio mortal entre esses irmãos. E por isso, existe uma palavra profética que está escrito lá em Obadias, capítulo 1, versículo 11, fala que uma profecia falando a respeito de Esaú, a respeito dos descendentes de Edom, que é Esaú. Em Gênesis 36 fala toda essa genealogia dos descendentes de Esaú, e inclusive a ligação com Ismael, nessas duas gerações de ódio aos judeus, ou ódio ao povo de Israel. Mas, nessa profecia de Obadias a Edom, que é Esaú, fala assim: no dia em que estando tu presentes, estranhos entraram pelas portas de Israel, e estrangeiros levaram os seus bens. De maneira que, então, nós estamos vendo nesse momento esta tentativa de estabelecer um pacto abraâmico com essa palavra para que os filhos de Abraão possam se reconciliar. Uma negociação de paz milenar, do ódio entre os irmãos, e o que tem que acontecer? O Jacó, assim como fez com Esaú, quando voltou para sua própria terra, entregou presentes para Esaú. Assim também
vai ser exigido de Israel que entregue os seus bens, que entregue a força dos seus exércitos, que entregue as guerras, os territórios conquistados em guerra desde 1948. Então, existem territórios ocupados, né, pelos israelenses em defesa dos ataques dos árabes, né? Então, um conflito árabe-israelense que precisa ser resolvido, um pacto abraâmico que precisa ser estabelecido para que haja tempos de paz e tempos de segurança. E desta forma, então, nessa palavra de Obadias 1:11 fala isso: os estrangeiros vão tirar os bens de Israel e dar os bens para Esaú. E também eles vão lançar sorte sobre a cidade de Jerusalém, porque o Estado árabe palestino que está para ser formado exige que Jerusalém seja a sua capital, que é considerada pelos judeus a sua capital eterna e indivisível. Então nós estamos vivendo o início do fim. Este princípio desde o Gênesis e agora escoando na história da humanidade com esse ódio que precisa ser aplacado e então tempos de paz e segurança que estarão estabelecidos nesses dias que nós estamos vivendo. Então, esse primeiro momento que nós estamos falando, essa primeira aula, traz exatamente à luz que o que está sendo resolvido agora é exatamente a herança de todas as famílias da terra poderem ser abençoadas e salvas pelos descendentes de Abraão, por Jesus Cristo, o Senhor, que será o Rei de toda a terra. Então nós estamos vendo este cumprimento profético e nós precisamos entender que este conflito tem um propósito: abençoar ou amaldiçoar todas as famílias da terra. Esta situação precisa ser resolvida para que Cristo Jesus reine sobre todas as nações e eu e a minha casa e você e a sua casa possam servir ao Senhor. Nós possamos experimentar e participar do reino de Deus aqui na terra sobre todas as nações. Então nós temos que estar com os nossos olhos abertos para acompanhar os acontecimentos, porque a palavra profética que nós vamos estar falando nas outras aulas tem a ver exatamente com a resolução deste conflito e as nossas famílias e todas as famílias da terra serão abençoadas com a presença de Cristo reinando entre nós e o reino de Deus sendo estabelecido. Que Deus te abençoe neste momento com clareza, com entendimento, que você possa estar se debruçando diante da palavra para entender todo o contexto, esse pano de fundo, e então nós possamos entender melhor esses dias atuais do que Deus está estabelecendo nesta geração e vamos ver esse pacto abraâmico entre os irmãos sendo estabelecido e os últimos dias acontecendo nessa nossa geração. Será assim, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, muito obrigado e vamos dar sequência nas próximas aulas falando a respeito dos detalhes dessas profecias que Deus estabeleceu desde a antiguidade e que nós estamos vendo cumprir em nossos dias. Grande abraço, Deus abençoe.